Gente, eu quero agradecer a vocês pela presença de vocês nesse evento. E eu estou especialmente feliz que eu quero falar para vocês sobre um tema que eu adoro, que é mente de campeão, o segredo das pessoas de sucesso. Vocês merecem ter as riquezas que vocês sonham. Cada um de vocês, sabe, ter o negócio que você quer, ter a casa que você quer, poder pagar a escola dos filhos que vocês querem, darem para os seus filhos a melhor oportunidade de educação, viagem, todos os sonhos. Infelizmente, a maior parte das pessoas tem uma grande e universal dificuldade de realizar os seus sonhos, de realizar os seus projetos de vida. E qual é a dificuldade? O que falta para as pessoas realizarem o seu sonho? Quem me ajuda? O que falta para realizar o seu sonho? Oi? Disciplina, atitude, mente positiva, saber qual é o seu sonho, foco, persistência, oi? Direcionamento, acreditar, colocar em prática. O que eu quero dizer para vocês é, tudo que vocês falaram é pertinente. Agora, olhando vocês, quando eu escuto alguém de vocês falarem assim, superação, dedicação, deixa eu falar para vocês, eu conheço vocês. Eu sei que vocês trabalham muito, muito. Eu sei que vocês são muito dedicados. Eu sei que vocês são muito comprometidos. Mas eu quero dizer para vocês que é importante trabalhar muito, mas não é o diferencial a quantidade de trabalho. A empresária que ganha R$1 milhão não trabalha 1000 vezes mais do que a profissional que ganha R$1.000. Estamos claros nesse conceito? Vê, o sujeito que ganha 10 milhões, 100 milhões por mês, ele não trabalha mais horas do que quem ganha R$1.000 por mês. Na verdade, o ponto-chave dessa história, o ponto fundamental, o ponto básico, é a gente ter boas certezas absolutas. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que a maioria das pessoas tem certezas absolutas catastróficas. Catastróficas. É muito comum uma pessoa falar assim, eu não tenho sucesso porque eu não tive uma boa faculdade. Mentira. Essa é uma certeza absoluta, catastrófica. Roberto, eu não tenho sucesso porque eu não tive uma boa infância. Eu não tive sucesso porque meu pai não foi um cara legal. Eu não tive sucesso porque eu me casei com uma mulher errada. Ou eu tenho um casamento ruim porque eu casei com esse cara. O grande drama da vida das pessoas e a grande razão do sucesso são as certezas que vocês têm. E o que eu tenho visto na minha vida é que as pessoas, na maioria das vezes, têm certezas absolutas, né, que são verdades absolutas negativas ou limitantes. Eu quero dar um exemplo para vocês da minha vida. A minha vida teve uns 3 momentos de mudança radical. 3 momentos de mudança radical. O primeiro momento de mudança radical foi quando eu era médico. Eu estava quase me formando e eu era médico. Eu trabalhava num hospital aqui na região do ABC, do INAMPS. INAMPS é o SUS de agora. INAMPS era uma catástrofe. Eu trabalhava num hospital e eu dava plantões, eu tinha a diária,
eu trabalhava, quando não estava de plantão, das 8, que eu chegava às 7, das 8 às 18. Dia de plantão, eu trabalhava das 7 às 7. Das 7 da manhã às 7 da noite. E dia de plantão, de 24, eu trabalhava das 7 às 7 da outra manhã, tinha que pegar uma condução para ir para o outro emprego, ou já tomava um banho e estava no hospital. Eu ganhava o que o médico ganha hoje. R$3.000, R$2.500. Eu queria ser psiquiatra. E eu achava que psiquiatria era a psiquiatria de eletrochoque. Então, eu dava estágios em hospital de psiquiatria. Eletrochoque, ansiolíticos. E juntava isso tudo, dava uns R$2.500 a R$3.000. Um dia, numa palestra, eu conheci um sujeito chamado Luiz Venturelli. Luiz Venturelli, ele era um pediatra de Campinas, dono de um hemocentro. E o Luiz Venturelli gostou de mim e me adotou. E aí o Luiz falou assim: Roberto, você não pode, um cara que nem você, eu era molecão, um cara como você não pode ficar trabalhando desse jeito. Um cara que nem você não pode ficar trabalhando desse jeito, que nem louco. Aí ele falou assim: como é que é a vida que você quer ter? Eu falei assim: olha, eu quero ter um consultório que eu atenda bem, porque nessa época, num plantão de 12 horas, a gente tinha que atender, em média, 80 pessoas. 80 pessoas por dia. Sendo que algumas dessas pessoas chegavam com suspeita de meningite, suspeita de infarto, outras pessoas chegavam baleadas, outras pessoas eram mulheres em trabalho de parto. Então, tinha pacientes que você tinha que gastar 1 hora, 2 horas, e você tinha que atender 80. Resultado, muitas vezes, eu estava na minha sala, a enfermeira trazia aquele monte de ficha, e eu chamava Antônio Pereira da Silva, aí vinha um sujeito lá. Falava assim: seu Antônio, o que o senhor tem? Eu estou com uma dor aqui nas costas. E tem febre? Não. Tem não sei o quê? Não. Tem não sei o quê? Aí eu já começava. Bum. Contração muscular. Quando o sujeito entrava, eu já dava o remédio e falava assim: olha, toma esse remédio 2 vezes ao dia, não sei o quê, se não melhorar, o senhor volta. Eu me sentia o pior das pessoas. Às vezes, no plantão, tinha principalmente, né, a UTI, a enfermaria de... Não tinha UTI nessa época, tinha um tipo de UTI, tinha poucos leitos. Então, você via uma criança com pneumonia, você tinha que decidir se ela ia para a UTI, ou que não tinha UTI, era um tipo de UTI ou não ia. Então, a gente tinha que decidir quem ia viver, quem ia morrer. E eu, com esse jeito, eu comecei a ter angústia, comecei a ter insônia, comecei a ter que tomar remédio para dormir. E ver, a maior parte dos dias, eu estava em hospital. Então, quando você está no hospital, você está dando plantão, você não tem muita escolha. Tem 2, 3 horas para dormir, você vai e dorme. Agora, imagina que você tem 2, 3 horas para dormir e está com insônia, porque você fica pensando: putz, será que aquele garoto de ontem do Hospital X morreu? Será que não morreu? Será que viveu? A minha vida era um inferno. E aí, eu encontrei com o Luiz Venturelli. E o Luiz Venturelli foi, no sentido profissional, um pai que eu não tive, porque meu pessoal era muito simples, né? E eu falava, aí a gente foi conversando, não sei o quê, um dia após o outro, e um dia ele chegou e eu falando que eu não aguentava a vida que eu vivia, que eu não era para isso que eu tinha sido médico. E aí o Luiz falou assim: Roberto, você tem que fazer um curso de análise transacional. Você não foi feito para ficar dando eletrochoque, remédios para as pessoas. Aí eu me interessei muito. Putz, que legal. Aí comecei a dizer como que funcionava, como que era a psicoterapia, como que era o sistema, o método. Aí ele pegou, foi. E uma hora ele falou assim: olha, o melhor professor de análise transacional é um argentino, chamado Cecílio Kerman. É um argentino, chamado Cecílio Kerman.
E ele está vindo dar um curso de 1 ano de especialização. É 1 final de semana por mês. Eu fiquei apaixonado. E aí veio a pergunta. Qual que era a pergunta que viria na sequência? Quanto custa? Quanto custa? Aí eu falei, quanto custa? Aí eu lembro que era esse valor. Eu não lembro que dinheiro que era. Estou falando de uma história de 40 anos atrás. 150 cruzeiros por final de semana. Eu, 105. Era muita grana. Mas era muita grana. Era, sei lá, quatro plantões de 24 horas. Aí eu peguei e falei para ele, putz, não dá. Eu não tenho esse dinheiro. E aí comecei a explicar para ele. E aí o Luiz falou o seguinte, Roberto, você não foi feito para isso. Quando ele começou a falar, eu comecei a me defender. Eu falei, Cecílio, eu fui um garoto de favela, eu sou médico. Ou Cecílio não, Venturelli, eu era um garoto de favela, eu sou médico. Putz, eu tenho uma carreira. E aí eu comecei a querer provar para ele que o lugar onde eu estava era o melhor lugar e o lugar que eu deveria estar. Quando eu comecei a querer provar que era o lugar que eu deveria estar, por quê? Porque eu falei para ele, putz, eu sou pobre, cara, da onde eu vim, eu já estou no máximo, eu já cheguei num lugar inatingível. E o Cecílio, o Venturelli chegou para mim e falou assim, Roberto, ele não falou desse jeito, mas basicamente o que ele falou, putz, cara, você tem uma certeza que pelo fato de você ser pobre, esse é o melhor lugar que você vai conseguir chegar na vida. E eu quero dizer para você, não, você está num lugar muito pequeno, você está num lugar muito nada. Muito nada. Aí eu falei, Luiz, olha de onde eu saí, cara, onde eu estou. E o Luiz foi com a minha cara, ele chegou e falou assim, Roberto, eu não vou te pagar o curso, você tem que dar um jeito de pagar o curso. Mas eu quero te dizer o seguinte, se o curso não valer a pena, se ele não mudar a sua vida, eu te pago de volta. Aí eu falei, putz, eu não tenho nada a perder. Eu vou me sacrificar se eu não ganhar. E eu fui para o tal do curso. Ou seja, ele começou a quebrar, mas ele não quebrou. Ele começou a quebrar, mas ele não quebrou. Por quê? A casa do Venturelli, aonde era o curso, era uma casa muito chique, muito elegante. Todo mundo que estava fazendo o curso, essa era a minha impressão, era trilhardário. Na hora do intervalo do almoço, todo mundo ia para restaurantes chiquérrimos. E o que eu falava a todo módulo? Não estou com fome, vou comer uma fruta. E aí nos coffee break eu comia que nem louco. Aí um dia, acho que uns 2 ou 3 módulos depois, o Venturelli chegou para mim e falou assim, Roberto, almoça aqui com a minha família, porque eles almoçavam na casa deles, eles não saíam para almoçar. Aí, eu comecei a comer lá. E aí um dia o Venturelli falou para mim, é uma casa dessa que você merece ter. Quando ele falou, eu falei, Venturelli, isso não é importante para mim, uma casa dessa. De novo, minha certeza absoluta de que não era nada daquilo que eu queria. Bom, só que aí começou o curso. E assim, esse estilo que eu tenho de ser, de agir, foi muito influenciado por esse sujeito, chama Cecílio Kerman. E o Cecílio Kerman sacou isso e começou a trabalhar nessa história. Falei assim, pera, você não foi feito para trabalhar no hospital que nem um louco. Cecílio, mas as pessoas precisam desse tipo de médico, desse tipo de hospital? Eu falei assim, não é você. Tem mais gente que precisa de você num outro lugar. Tem mais gente que precisa de você num outro lugar. E esse 1 ano que eu trabalhei com o Cecílio foi para quebrar essa certeza absoluta que eu tinha de que eu tinha chegado no lugar onde era para eu estar. E eu quero dizer para vocês, vocês não estão no lugar onde vocês merecem estar. E para isso,
ponto-chave dessa história é vocês entenderem o ciclo do sucesso. Como é que funciona o ciclo do sucesso? O ciclo do sucesso, ele funciona em cima da sua certeza absoluta. Quem tem uma certeza absoluta de que vai fazer algo construtivo, constrói. Quem tem certeza absoluta que tem limitação, ou porque é pobre, ou porque é mulher, ou porque é velho, ou porque... Esses tempos, eu vi um sujeito... Esses tempos eu vi um sujeito que tinha uns 45, 50 anos e ele falava assim, eu estou velho para arrumar um casamento, eu estou velho para arrumar um casamento, eu estou velho. E a gente estava num restaurante, ele de uma grande empresa. Daqui a pouco entra um sujeito que devia ter uns 65, 70 anos, com uma mulher de uns 55 anos, os dois super apaixonados. Aí eu peguei e falei, olha o que Deus te mandou. Uma prova que a tua certeza absoluta está totalmente equivocada. Eu me lembro no tempo de hospital psiquiátrico, eu era monitor. Primeira vez que eu entrei no hospital psiquiátrico, eu estava caminhando, alguém me bateu aqui. Quando eu virei para ver quem era, eu tomei um susto. Era uma mulher que tinha sido dementizada porque ela nasceu de fórceps. Antigamente cesárea era complicado, então o pessoal metia um fórceps e puxava, e às vezes estourava a cabeça. Essa mulher tinha ficado... E eu estava entrevistando essa paciente com um grupo de pessoas, de alunos. Eu era um monitor, eu estava um pouco na frente desse pessoal. E aí, num determinado momento, e a gente tinha uma amiga que dizia que ela era feia, por isso ela não tinha namorado. E a gente começou a entrevistar a moça e, de repente, essa paciente, com o cérebro estourado, falou assim, sabe, porque meu namorado, ele me pega no pé, ele quer sair todo final de semana. Aí essa moça falou assim, você tem namorado? Aí a paciente falou, lógico, doutora, como que a gente vai viver se a gente não tem namorado? A doutora começou a chorar. Eu não sei se ela mudou a certeza dela, negativa, de que não é a beleza que define. É importante a beleza, não estou dizendo que não é, mas não é a beleza que define. Então, como que é o ciclo do sucesso, gente? O ciclo do sucesso, ele é super simples. Se você tem uma certeza absoluta, positiva, você vai tomar uma decisão positiva. Se você toma uma decisão positiva, você vai ser empurrado para uma ação positiva. E se você fizer a ação positiva, você vai ter o resultado positivo. E você vai reforçar essa certeza absoluta. Algumas pessoas chamam de crenças, outras chamam, eu prefiro a palavra certeza absoluta. Então, quando eu olho vocês nessa convenção, eu sei claramente quem tem certeza absoluta positiva. E eu sei quem tem certeza absoluta negativa. Porque quem tem certeza absoluta positiva, toma uma decisão positiva. Então, o que é? A pessoa participa 100% do tempo. Ela fica sentada numa posição legal. Ela participou da nossa comunidade, dos trabalhos. Por quê? Porque ela sabe que o trabalho vai inevitavelmente gerar o resultado positivo. É claro isso para mim. Quando eu chego numa equipe para trabalhar, pelo jeitão da pessoa, eu falo, ela tem uma certeza muito negativa, muito destruidora. Por quê? Porque ela atrasa. Por que ela atrasa? Ela atrasa porque ela tem certeza que as pessoas não vão valorizar o trabalho dela. E como ela tem certeza que não vai valorizar, ela faz tudo para as pessoas não valorizar. E aí ela fala, está vendo? Por isso que isso aconteceu. Como que é o ciclo do fracasso? Gente, o ciclo do fracasso é muito parecido com esse. O sujeito tem uma certeza absoluta. Então, aqui, alguns de vocês vão falar assim, Roberto, eu quero ser o
profissional campeão. Eu quero ser, eu vou ser. Mas quando você olha a decisão dele, ele está lá fora conversando. Ele não está no interior, ele pensa assim, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E o que acontece? Ele passeia a vida inteira pelas decisões negativas, pelas ações negativas e pelos resultados negativos. É muito claro. Por isso, se você está com uma pessoa importante na sua vida, procure ajudar essa pessoa a mudar a certeza dela. Agora, se você não está com uma pessoa importante, você vai se afastar dessa pessoa. Por quê? Porque ela quer provar. Então, às vezes eu termino uma palestra, vem gente que fala assim, Roberto, você fala desse jeito porque tudo na sua vida deu certo. Eu falo, compadre, eu tenho certeza que eu tive uma infância muito mais pobre que a sua, mas eu não vou discutir com você, porque você quer me convencer de que não tem jeito. E eu não vou perder meu tempo querendo te convencer de que você tem jeito. Então, ontem a gente falou, né, muitos profissionais destroem a sua carreira, por quê? Porque eles pensam cash. Quanto que eu ganho agora? O sujeito destrói, mas por que ele pensa cash? Ele pensa cash porque ele fala, eu não tenho futuro. E como ele não tem futuro, ele destrói o futuro. Esse é o primeiro passo do ciclo do sucesso. Cada um tem que ter consciência, observar e falar assim, o que eu falo, o que eu faço? O que eu faço mostra o que eu acredito? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, eu valorizo na minha empresa homens e mulheres. Legal, você olha quanto tem 99% de homens, 1% de mulher. A realidade mostra que a certeza dessa pessoa é uma outra certeza, que a gente chama de certeza oculta. É a certeza oculta. Ele não tem coragem de assumir, de falar. Vê, eu não tinha coragem de falar para as pessoas que eu achava que eu, como médico, estava no meu melhor lugar. Mas as minhas ações e a minha argumentação mostrava isso. Então, deixa eu falar para você. Quando você decide uma Olimpíada, um objetivo, você tem que... A primeira coisa é pensar em o que eu acredito a respeito disso. Eu gostaria que 4, 5 de vocês falassem para mim, qual é a sua Olimpíada na vida, independente desse nosso evento? Qual que é a sua Olimpíada? A minha mãe era uma mulher muito simples. A Olimpíada dela era, os meus 4 filhos vão se formar na faculdade. Essa orelhinha sabe quanto que ela decidiu que os 4 filhos iam terminar a faculdade. Qual que é a sua Olimpíada? Quem fala? Ser feliz. Minha hoje é Cassino dos Oficiais. Cassino do... Quero ser uma palestrante profissional. Legal. Então deixa eu falar para vocês. Como que são os segredos da mente campeão? Então, quando eu pego um atleta, há um tempo atrás, eu trabalhei com 650 atletas de 14 a 18 anos no Esporte Clube Pinheiros. Era o chamado Projeto Olímpico. Nós estávamos preparando atletas para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Quando eu olhava aqueles 650 atletas, eu percebia que 20 tinham mente de campeão. Como é que funciona a mente desse campeão? Quando você cruza com um atleta, e você olha, ele tem mente de campeão ou não? Então, a primeira coisa, ele tem mente de campeão ou não? Tem. Então, tem. Então, agora, como que não tem? O que eu faço para ele virar um campeão? Então, a primeira coisa, ele precisa ter uma certeza absoluta. Ou seja, a atitude dele, a maneira dele falar é específica, é objetiva, tem congruência. Ele não fica gastando tempo em explicações, em justificativas. Então, por exemplo, você olha uma pessoa, ela já começa a... Como que eu sei que eu estou na frente de um perdedor? O perdedor reclama, acusa e dá desculpas.
Então, o tempo todo ele está reclamando de alguém, o tempo todo ele está dando justificativa, o tempo todo ele está explicando. Morreu, acabou, tchau. Não vai ter sequência na vida. Como que a gente vê o campeão? O campeão, ele decide algo, planeja e ele age, ele atua, ele realiza. Então, o ponto que eu quero deixar para vocês é, observe a sua certeza, observe o seu jeito de falar, as palavras que você usa, como que você se relaciona com quem já conseguiu. O campeão, ele adora, ele admira quem já conseguiu. O perdedor, ele odeia quem já conseguiu. Ele odeia. Por quê? Porque sempre que uma pessoa consegue algo que o outro se propôs e não realizou, ele perde a desculpa. Por isso que é muito importante que vocês tenham muito sucesso na vida. Isso vai destruir um monte de desculpas. Então, vocês têm, por exemplo, um grupo de amigos, às vezes até grupo de irmãos. Aí tem um irmão que fala assim, eu não trabalho porque no Brasil ninguém valoriza gente que é honesta. Aí você tem muito sucesso. Cada vez que ele fala uma desculpa, ele fala assim, eu sou ridículo, porque meus filhos estão olhando fulana, ciclano, o Antônio, o Pedro, a Marília, a Patrícia. Então, sempre que o campeão, sempre que ele vê alguém que conseguiu o que ele conseguiu, o que ele quer conseguir, ele admira. O perdedor, ele tem inveja. E aí ele começa a querer destruir. Vamos falar do perdedor. O perdedor reclama, acusa e dá desculpas. Então vamos lá? Quais as características do perdedor? Dá para ser melhor um pouco? Vamos embora. 1, 2, 3, já. O perdedor. Legal. O campeão decide, planeja, realiza. Vamos embora. Campeão. Legal. Você tem a certeza absoluta? Aí vem um negócio chamado, gente, ação intensiva. Ação intensiva. Você quer aprender inglês? Mergulha num curso de 8 horas por dia, 3 vezes por semana, durante um mês. Você quer aprender, sei lá, softwares? Vai lá, pega um mês e faz imersão. O resultado é muito melhor, é muito mais importante, é muito mais produtivo. Dá um mergulho. Então, quando a gente está vendo vocês, pessoal que está na comunidade trabalhando, direto, fazendo... Gente, a diferença é brutal de resultado. Vê, quando uma pessoa fala para a gente, é que eu não tenho tempo, o que ele está mostrando para a gente? Que a certeza dele é que não vai dar certo. Se você descobrir que uma pessoa querida está com câncer, você vai parar tudo para ajudar essa pessoa. Então, observa as desculpas que mostram com a sua certeza absoluta. Sabe o que acontece? É que eu tenho dívida para pagar, por isso que eu não estou investindo. Sabe o que acontece? É que eu estou num período em que eu estou muito cansado. Sabe o que acontece? É que eu preciso sair de férias e viajar. A certeza absoluta está negativa, por isso a ação intensiva se transforma numa ação intensiva de dar explicação, dar justificativa e ficar falando de desculpa. E não fica uma ação intensiva de construção de resultado. O segundo é o controle da mente. Gente, ficou histérico, ficou depressivo, ficou sinal que a tua mente não está no comando. A quarta característica dos campeões, momento. Momento. Ou seja, você está na hora de fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Você tem menos de 10 segundos para mostrar que você é um medalhista olímpico nos 100 metros rasos. São 10 segundos, você não tem uma hora. Você vai fazer uma cesariana, você tem 5 minutos para fazer a cesariana, você não tem meia hora. Então, é o que eu chamo, quando eu trabalho, agora. O que é agora? É um estado mental que você fala, agora, eu vou fazer esse negócio. Então, nos meus seminários
de alta performance, de mente de campeão, a gente faz o pessoal andar sobre brasas. Aí a pessoa, não queima? Lógico que queima, brasa queima. Só que se você se colocar num estado mental superior, se você colocar na sua mente de campeão, você passa por cima. Alguns de vocês já quebraram a flecha, né? A flecha no pescoço. O pessoal que fez o seminário de negócio. Aí você fala, mas não fura, fura. Mas você tem que colocar o seu corpo. É o seu corpo é o seu escravo. Tem um ser aqui que fala assim, braço sobe, braço desce, braço vai para frente. É um estado mental que fala assim, sono, vai embora. Tem muitas mulheres, principalmente mulheres, mas tem homens também, que falam assim, eu não vou sair hoje à noite, porque eu estou cansado. E você acha que isso é verdade, porque você tem certeza. Mas, se sua mãe ligar e falar assim, filha, estou com pneumonia, me leva para o hospital, você acorda. Por que você acorda para cuidar da sua mãe e você não acorda para ir dançar? Porque você tem certeza que a vida tem que ser dura. Você tem certeza que a vida tem que ser pesada. E a quinta característica da mente, o segredo, é blindagem, gente. Eu vou fazer o que tem que fazer, independente do que está acontecendo ao meu redor. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Independente se a torcida está vaiando, se a imprensa está me cobrando, se minha mãe está chorando. No meu caso, se o meu filho estava internado no UTI. Gente, você tem que se blindar. Sabe, é que está passando o jogo do Corinthians na televisão. Gente, a casa que você vai morar é mais importante que o jogo do Corinthians. Sabe o que acontece? É que é carnaval, eu adoro carnaval. Então vamos lá dar uma passada. Primeiro ponto para você olhar. Então estamos repetindo, hein? Repetindo. Primeiro ponto para você estar sempre é qual a sua certeza? Qual é a sua certeza? A sua certeza absoluta, ela tem que ser quebrada. Esse é meu filho Leandro. O Leandro vai fazer agora em outubro, quase junto do meu filho Arthur, 35 anos. Quando a gente descobriu que o Leandro tinha uma doença neurológica, a gente viu que o cérebro do Leandro estava lotado de calcificação. Meus professores de medicina mostraram o raio-x do Leandro. Quando eles mostraram o raio-x do Leandro, eles criaram uma certeza. Qual é a certeza? A certeza da medicina. Alguém com esse cérebro não vive. E eu fui contaminado durante uma semana com a certeza absoluta da medicina. A certeza absoluta da medicina dizia o que para mim? Ele vai morrer, o seu filho vai morrer. No momento em que eu confiei na certeza e assumi a certeza absoluta da medicina, eu abandonei meu filho. Eu parei, falei, puxa, fiquei bravo, briguei com Deus e comecei a me despedir do meu filho. Gente, foi a certeza absoluta mais difícil de mudar que eu tive na minha vida. No momento de dor, no momento de desespero, eu falei para mim, meu filho vai viver. E aí eu criei uma certeza absoluta de que o Leandro ia viver. Quando eu criei essa certeza absoluta, eu tive que brigar com médicos, brigar com fisioterapeuta, brigar com terapeuta ocupacional, brigar com massagista, porque todos eles queriam me convencer de que a certeza absoluta da medicina ia prevalecer. Essa é uma das piores certezas absolutas que pode acontecer na nossa vida, a certeza da ciência. E eu gostaria de falar para vocês, a ciência já acreditou que a Terra era o centro do universo. E provava cientificamente. Então, eu quero falar para vocês, não importa qual seja o paradigma da ciência, você tem que destruir. Eu fiquei 11 anos com médicos falando, ele vai morrer, ele vai morrer. Quando o Leandro fez 1 ano de idade, o pessoal falava assim, cara, você deu maior sorte, mas não chega em 2.
Não tem caso que passe de 2 anos. A ciência mostra. Me deu muito trabalho manter a minha certeza. Eu fui um sujeito grosseiro, mal educado com muita gente, porque a pessoa começava a querer me convencer de que eu tinha que parar. Mesmo depois, pagar o tratamento do Leandro era uma fortuna. Eu me matava dando plantões de 24 horas para ter dinheiro para pagar esse tratamento. E quem eu pagava falava, para, não precisa fazer isso, não tem chance dele viver. Eu quero convidar cada um de vocês a observar, diagnosticar a sua certeza. E não deixa que ela seja amparada na medicina, não deixa que ela seja amparada na estatística. Você tem que decidir no que você vai acreditar. Gente, no momento em que eu decidi que o Leandro ia viver, ação intensiva. 2 tipos de ação intensiva. Primeiro, para levar o Leandro para todos os tratamentos. Segundo, para ganhar o dinheiro para pagar o tratamento do Leandro. Agora, deixa eu falar para vocês. Foi certamente dos períodos da minha vida que eu trabalhava com mais prazer, com mais alegria. Putz, cada clientinho que pagava, sei lá, 80 qualquer coisa, 40 qualquer coisa, eu só faltava beijar aquela nota. Por quê? Porque era mais uma sessão de fisioterapia para o Leandro, mais uma sessão de fisioterapia para o Leandro, mais uma sessão de fisioterapia para o Leandro. No momento em que você consegue transformar o seu trabalho, a sua ação, num momento de muita alegria, a sua vida faz assim, creque, muda. Creque, muda. Vê, quando eu acordo para escrever um livro novo, eu não ponho despertador para acordar. Eu não ponho despertador para acordar. Eu acordo com prazer, com alegria. Eu falo, putz, vou escrever esse livro, vou ajudar a gente, vou mostrar esses pontos. Isso é fundamental. Isso é muito fundamental. Por quê? Porque ter o prazer de fazer as coisas, as ações, faz com que a sua vida seja plena. Quando eu acordei hoje para vir falar para vocês, em nenhum segundo, milésimo de segundo, passou assim, ai meu Deus, tem que ir lá atender aqueles caras. Gente, que maravilha, essa turma está lá. Quase que eu liguei para todos vocês para falar, vai começar às 6, porque eu já tinha acordado às 4. Eu tive que me controlar. Eu tive que me controlar, porque eu peguei... gente, vamos chegar mais cedo. Eu estou com vontade de começar às 6 hoje, que eu quero ensinar mais isso, mais aquilo, quero fazer aquele exemplo de liderança. Então, gente, tem que mudar esse negócio. Aí tem o controle do estado mental. Gente, está decidido, esse negócio está aqui. No momento que você tem o controle do seu estado mental, no momento que você tem esse controle de estado mental, você não entra nos 2 espaços de destruição. Vê, aqui no controle de estado, aqui é uma área em que você está em alta performance. Aqui o sujeito passou, ele ficou agitado. Aqui ele ficou distraído, ele ficou desligado. Isso fica muito claro num jogador de futebol. O jogador de futebol que está num estado de alta performance, os norte-americanos chamam de zone, a zona de alta performance. É um tema bem interessante para vocês pesquisarem. Põe lá, the zone. Então, é uma área em que você está focado, você está ligado, você está concentrado. Só que, às vezes, o sujeito fica muito concentrado. E aí passa. Aí ele vira o quê? Um sujeito agressivo, irritado, nervoso, possesso, tudo o que vocês possam imaginar. Outras vezes o sujeito chega e fala assim, não, relax. E aí ele fica distraído. Quando eu trabalho com times, com equipes de esportes, e o pessoal me contrata, a primeira coisa que eu olho é o seguinte, aonde que o time está? Então, frequentemente, o time está agitado.
O time está agitado. Então, provavelmente hoje, o Palmeiras, que nesse momento, eu não sei como é que está daqui 6 meses, nesse momento está 10ª partida sem ganhar. Então, tem muita gente agitada lá dentro e tem muita gente distraída. Tem gente que quando o treinador põe a lista de quem vai concentrar para jogar no domingo, esse jogador vê que o nome dele não está lá, ele vibra. Por quê? Porque ele está fora do jogo. Outros atletas estão muito nervosos. Então vocês viram o goleiro anteontem fazer o gol contra. A vontade dele de fazer é tanta que o sujeito acaba fazendo bobagem. O que a gente tem que fazer? Quando você percebe que você está agitado, é hora de você relaxar. Quando você está relaxado, é hora de você conversar sobre os seus projetos, mergulhar nos seus projetos, estudar os seus projetos durante o final de semana para colocar você nessa área de alta performance. E todas essas habilidades, mas especialmente essa habilidade, ela pode e deve ser treinada. Quando você vê na empresa que você está agitando, eu preciso ir ao cinema hoje, eu preciso descansar. Quando você vê que o pessoal está distraindo, é hora de você colocar mais gás. Então, fica com um colega seu que está mais concentrado, que está mais ligado, porque ele vai te ajudar a voltar para a zona de alta performance. Vê, muitas vezes, quando eu estava envolvido com o tratamento do Leandro, eu estava cansado, estava sem dormir, tinha dado plantão, tinha trabalhado todos os dias, de 24, 25, 26, 27 anos, eu trabalhei todos os dias. Trabalhei sábado, trabalhei domingo, todos os dias eu trabalhei. Muitas vezes eu estava desanimado, muitas vezes eu estava cansado, muitas vezes eu estava irritado. E o trabalho do momento, que é a tua capacidade de ter alta performance, uma performance especial na hora da decisão. Subiu para dar palestra, subiu para atender, subiu para fazer seu projeto. Tem que falar, é agora. E, como eu falei para vocês, um dos trabalhos maiores que me consumiram foi o trabalho de me blindar. Blindar a capacidade de manter o foco, mesmo debaixo de distrações intensas. As distrações intensas, às vezes, são gostosas, é o pessoal falando, larga de ser bobo, vamos passear, vamos viajar. Até os médicos do meu filho falando que ele não ia viver. Essas são esses são os 5 fundamentos da mente de campeão. Certeza absoluta, ação intensiva, controle da mente, momento, blindagem. Vou pedir para vocês repetirem, para a gente gravar, para amanhã vocês poderem ensinar, compartilhar com a sua turma. Vamos lá, então? Quais são os segredos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, maravilha. Eu quero saber de vocês qual é o seu ponto forte. Olha os 5 e escolhe um. Só um minutinho. Levanta a mão quem certeza absoluta é o seu ponto forte. Levanta a mão. Legal, ótimo. Quem ação intensiva é o seu ponto forte. Maravilhoso. 3, controle da mente. Quem tem controle da mente? Legal. 4, momento. Quem é a pessoa que, agora e arrebenta? Vamos embora, legal. Ótimo, sensacional. Blindagem. Eu vou fazer o que tem que fazer, não importa o que está acontecendo. Mantém. Legal. Deixa eu falar para vocês. Para todos vocês, com as suas virtudes maiores, o ponto-chave da história é a tal da certeza absoluta. Agora, só a certeza absoluta não é suficiente. Não é suficiente. É um pouco como você ter uma certeza absoluta e ficar parado esperando que o tempo mude.
Gente, o mundo está aqui esperando para ser construído. O mundo está esperando para ser construído. Existem milhões de oportunidades. Tem gente que fala assim, Roberto, é complicado vender. Gente, é fácil comprar. Quando os teus pais vendiam, as pessoas não tinham nem talão de cheque. Hoje as pessoas têm cartões, têm compra na internet. Comprar ficou muito fácil. Então, é muito importante você ter consciência que você está lotado de oportunidades. Lotado, lotado, lotado. E eu quero falar para vocês, a vida é como eco. A vida é como eco. Essa é uma história que eu gosto muito. Eu vivi quando eu fui lá para o Nepal. O menino estava andando com o pai, aí o menino estava andando lá. Aí ele caiu, bateu o joelho no chão e falou, ai! Aí o eco repetiu, ai! Não apareceu ninguém, o menino, quem é você? Aí não apareceu, quem é você? Não apareceu ninguém. O menino, seu perdedor, seu fracassado, seu fracassado. Aí o menino falou, pai, o que é isso? O pai olhou para o filho e falou, filho, olha aqui. Aí o pai gritou, eu amo vocês. O eco repetiu, eu amo vocês. Eu admiro sua garra, eu admiro sua garra. Você é um campeão, você é um campeão. Brasil é um país de campeões, Brasil é um país de campeões. A menina falou, pai, o que é isso? O pai olhou para o filho e falou, filho, eles chamam isso de eco, mas na verdade, o nome disso é vida. Não adianta você querer mudar as palavras do vento. Mude as palavras que saem da sua boca. Quando algo não estiver acontecendo do jeito que é para acontecer, mude você, mude algo que você está fazendo, está pensando, está sentindo. O mundo está doido para aplaudir o seu sucesso. E para terminar, eu quero falar um poema do Mário Quintana, um verso. O importante não é saber se você acredita em Deus. O importante é saber se Deus acredita em você. Viver não é colecionar bens materiais na declaração de imposto de renda. Viver não é juntar dinheiro no banco. Para mim, viver é realizar o melhor que eu conseguir, meu compromisso com o meu Pai do céu. Eu sou um sujeito que rezo muito, e o que eu mais peço para Deus é, Senhor, me ajude a realizar aqui na terra o que eu prometi para o Senhor que eu ia fazer. Porque o campeão não é o cara que tem carro importado, roupa de grife. O verdadeiro campeão, para mim, é o sujeito que toca o dia na empresa, chega à noite em casa, cuida das coisas da família, e quando você é cansado, coloca a cabeça no travesseiro, nosso Pai do céu, entra no seu quarto, olha para você e diz, obrigado meu filho, obrigado minha filha por continuar a minha criação. Para mim, o grande barato da vida é servir a Deus. Cada pessoa que cruza o meu caminho é Deus me dando uma oportunidade para me transformar num cara melhor. Como dizia minha mãe lá na vilinha, a mãe de vocês também dizia, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Tenham muito sucesso. Cuidem bem de você. Realize seus sonhos. O mundo, assim como eu, estamos doidos para aplaudir o seu sucesso.